Muito bem. Então, olha só, eu puxei aqui alguns slides, tá certo? Da parte envolvendo a química ambiental, né? A aula que eu pedi para vocês assistirem à gravação, né? Esses três gráficos daí são parte de uma questão do Enem, tá? Uma questão que foi anulada, tal, mas nada a ver com os gráficos, não. A pergunta estava mal formulada, certo? Aliás, é raro, né? Eles anularam a questão do Enem, né? Raridade. Agora, tinha um quarto gráfico que eu tirei aí, porque o quarto gráfico falava não do efeito estufa, falava do buraco camada de ozônio, que seria um gráfico dos clorofluorcarbonos. Na aula lá tem ele, certo? Mas, assim, nesses três gráficos aí, mostrando, né, o aumento da emissão de gases de efeito estufa com o passar do tempo, né, o aumento dessa emissão, certo? Um detalhe muito importante aqui, que a gente sempre chama atenção, né? Eixo Y, eixo X, certo? O eixo X está igual para todo mundo, mas a escala no eixo Y está mudando, certo? Então, primeiro, já não começa no zero, né? E segundo, um gráfico aí está em partes por milhão, que é o dióxido de carbono, ppm, partes por milhão, e óxido nitroso e metano está em partes por bilhão. Tá? Então, muito cuidado com isso. Certo? O que quer dizer parte por milhão? Um ppm, uma parte por milhão, quer dizer uma parte em 1 milhão de partes. Então, por exemplo, se eu pego 1 quilo de sal, tá certo? E jogo esse 1 quilo de sal em 1 milhão de quilos de água, 1 quilo de sal em 1 milhão de quilos de água é uma parte, 1 quilo, em 1 milhão de partes. Entenderam? 1 grama de gás na atmosfera para 1 milhão de gramas da atmosfera é uma parte por milhão. Então, vamos trabalhar em gramas, tá? Então, na hora que eu falo que em 2010 o CO2 atingiu, beirando aí 390 partes por milhão, então estou querendo dizer que tem 390 gramas de CO2 em 1 milhão de gramas da atmosfera. Entenderam? Parte por milhão. Aí, na hora que você olha o metano aqui, você fala assim, nossa, mas o metano tem muito mais, né? Dióxido de carbono é 390, o metano é 1850. Não, porque o metano é parte por bilhão. Então, seria 1.800 gramas de metano, 1.800 gramas de metano em 1 bilhão de gramas do ar atmosférico. 1.800 em 1 bilhão. Para julgar na mesma escala, milhão, eu tenho que dividir por 1.000. Milhão dividido por 1.000 dá bilhão dividido por 1.000 dá milhão. Então, 1.800 gramas por bilhão de gramas é 1,8 gramas por milhão, dividindo tudo por 1.000. Então, enquanto o CO2 está lá nos 390, o metano está em 1,8. O óxido nitroso, olha aqui, ó, 320 bilhão, divide por 1.000, 0,32. Tá? Então, em 1 milhão de gramas de ar atmosférico, em 1 milhão, tem 390 gramas de dióxido de carbono, 1,8 gramas de metano, dividir por 1.000, e 0,32 gramas de óxido nitroso. Perceberam? Perceberam? Tá?
Ô, gente, só um minutinho, eu vou ter que dar uma pequena interrupção aqui. Estou colocando em pausa, tá? Uma pequena interrupção aqui. Só resolver um probleminha caseiro aqui, tá? Só um minutinho, tá? Então, vocês entenderam essa questão da escala? Entenderam? Tá? Que eu tive que dividir, né? Para igualar as três escalas, eu tive que dividir essa e essa aqui por 1000, né? Porque essa é bilhão e essa de cá é milhão, tá? O outro gráfico, né? O outro gráfico que eu tirei aqui, tá certo? Era pior ainda, porque era parte por trilhão, tá certo? Ok? Bom, agora esses números em vermelho aqui, tá? O que significa? Isso aqui significa o efeito que cada um desses gases tem no aquecimento da atmosfera. Tá? Então, boa noite. Então, o dióxido de carbono ele é considerado um efeito 1. Tá? Um efeito 1. Ele é o padrão. Tá certo? Ele é considerado um efeito 1. Então, como assim? 1 tonelada de dióxido de carbono provoca um aquecimento 1. O quê? Uma unidade. Tá certo? A 1 grau? Não, gente, não é isso, não. Tá certo? Você está doido? Se 1 tonelada de gás carbônico aquecesse a atmosfera 1 grau, nós estávamos derretidos nessa altura. Tá? Então, 1 unidade. Só para comparar. Tá certo? Então, 1 tonelada de gás carbônico, dióxido de carbono, tem um aquecimento 1. 1 tonelada de metano tem um aquecimento 21. Ou seja, o metano é 21 vezes mais aquecedor da atmosfera do que o dióxido de carbono. Só que a quantidade de dióxido de carbono é muito maior. Né? Enquanto tem 390 de dióxido de carbono, hoje já passou dos 410, metano tem 1,8. E o óxido nitroso, 1 tonelada de óxido nitroso, tem um efeito 320 unidades, quer dizer, 320 vezes pior do que o dióxido de carbono. Mas a quantidade de óxido nitroso na atmosfera é muito menor. Né? Enquanto aqui está em 390, aqui está em 0,32. Está claro isso, gente? Essas duas informações. Primeira, a escala. Está claro a questão da escala? Está claro? Me responde aí. Beleza, Stephanie. E está claro esses números em vermelho que eu coloquei, o efeito, que cada gás tem um efeito diferente, está claro? Ótimo, ótimo. Ó, eu estou considerando que se a Stephanie está falando que entendeu, todo mundo entendeu. Tá certo? Stephanie é a porta-voz, né? Então tá beleza. Marcelo entendeu também? Beleza, Marcelo. Joia. Muito bem. O que é o efeito estufa? O que é o efeito estufa? Presta atenção, tá? Luz solar entra no planeta, principalmente com os comprimentos de onda do visível e do ultravioleta. Entra no planeta. Aquecem a superfície do planeta. Refletem luz para fora do planeta, que é a famosa radiação refletida, tal. Certo? Bom, só, gente, que tem o seguinte: entra visível e ultravioleta, e o aquecimento da superfície do planeta reflete infravermelho. Certo? Entra luz visível e ultravioleta e reflete para o espaço infravermelho. Existe um princípio na física
tá? Que tem uma perda de energia. Vocês conhecem isso, vocês estudam lá ciclo de Carnot, aí você sabe que não tem nenhum processo físico, que a transferência de energia é 100%, tal, 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 tal. Então, entre o visível e o ultravioleta, que são comprimentos de onda pequenos, portanto, de alta energia, alta frequência, alta energia, tá? E devolve o infravermelho, que é um comprimento de onda longo, baixa frequência, tá certo? Baixa frequência, menor energia. Mas o infravermelho, gente, está associado ao conceito de calor. Toda fonte de calor emite infravermelho. Inclusive aquele aparelhinho para ver se o sujeito está com febre, aquele que põe na testa lá do sujeito, né? Esse aparelhinho detecta o infravermelho que a pessoa está emitindo. Aí saíram as fake news aí, né? Que o aparelhinho emite infravermelho e vai no cérebro da pessoa e deixa a pessoa doida. Não existe isso, não. Aquilo é para captar infravermelho, não é para emitir, não, sou. Certo? Não é para emitir, não. Tá? Então, entra o visível e ultravioleta, reflete infravermelho. Só que os GEE, os gases de efeito estufa, deixam o visível e o ultravioleta entrar, mas eles não são bons para deixar o infravermelho sair. Então, uma partezinha do infravermelho sai, mas uma grande parte reflete de volta para a Terra. Infravermelho é calor, então isso leva ao aquecimento do planeta. Agora, o que é um gás de efeito estufa? É um gás que tem pelo menos 3 átomos na sua estrutura. Tá certo? E isso aí é necessário ter 3 átomos, tá? Para gerar uma vibração que provoca esse aquecimento. Então, Stephanie, que perguntou aí no chat, sim, Stephanie, tem a ver com a estrutura de cada um dos gases. Tem a ver com a estrutura de cada um dos gases. Tá? Os efeitos que acontecem em cada um desses gases. Certo? Mas não existe regra simples para isso, não. Tá? Então, entra o visível ultravioleta, esquenta a superfície, reflete o infravermelho, os gases de efeito estufa, inclusive vapor d'água, tá? Tem 3 átomos, né? Reflete o calor de volta. Aqui explica a radiação infravermelha, tem origem na vibração molecular, tarará, tarará, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? O efeito estufa é bom. Se não fosse o efeito estufa, o planeta ia ser gelado. Ia ser gelado. Certo? A Lua gelada lá, certo? Então, se não fosse o efeito estufa, o planeta ia ser gelado. Então, o efeito estufa mantém a temperatura média do planeta aí nos 15 graus. Agora, o que acontece? Nos últimos anos, nos últimos 250 anos, pós-revolução industrial, nós aprendemos a queimar combustível fóssil, julgar CO2 na atmosfera. E nos veículos, nos carros também, né? Na combustão lá no motor do carro, também produz óxido nitroso. Então, nós começamos a lotar a atmosfera de gases de efeito estufa. Então, o efeito estufa é bom, mas de uns anos para cá, a gente acredita que jogamos tantos gases de efeito estufa na atmosfera que extrapolamos o efeito estufa. E essa extrapolação é o que se chama hoje de aquecimento global. Tá? Existe aquecimento global? Existe. Existe. Não tem dúvida. Os dados mostram que a temperatura média do planeta
né, nos últimos anos, aí, principalmente 1980 para cá, parou. Existe o aquecimento. Ah, mas eu já ouvi falar, Ramon, que tem cientista que não acredita. Não, peraí. Primeiro que ciência não é uma questão de crença, né? É de resultado, tá certo? O que os cientistas, 3% dos cientistas, não concorda é que a causa desse aquecimento seja a ação do homem, seja a ação antrópica. Eles acham que são fenômenos naturais. Tá? Aumento de atividade solar, tá certo? El Ninho, Laninha, essas bagunças que tem por aqui. Tá certo? Então, 100% dos cientistas sabem que a temperatura da atmosfera está aumentando. Mas 97% acham que é por causa dos gases de efeito estufa. 3% atribuem outras causas. Tá certo? Acham que a causa não é antrópica, que a causa não é antrópica. Podem estar certos? Podem, claro. Ciência é assim mesmo. Põe isso na cabeça. Ciência tem controvérsia, tem que ter. Tem que ter o cara que defende um lado e o cara que defende o outro. Na ciência. No eu acho, não, né? No eu acho, aí é outra história. Né? Eu acho que você não precisa fazer faculdade para achar as coisas, né? Precisa não. Agora, então, qual é a causa do efeito estufa, do aquecimento global? A formação de gases na atmosfera que impedem a saída do infravermelho. Aí você pergunta isso na prova, e todo ano eu pergunto isso em prova, e mais da metade dos alunos enfia aí no meio buraco de camada de ozônio. Tem nada a ver. Nada a ver. Por enquanto, não. Até porque que a questão do buraco de camada de ozônio já está equacionada. A humanidade tomou providências em relação a isso, que foi a diminuição da emissão dos gases que atacam a camada de ozônio, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá certo? Então, o problema não tem nada a ver com camada de ozônio. Ah, mas sei que lá quem falou é doido. Tem nada a ver. Explicou para você errado. Não tem nada a ver. Buraco de camada de ozônio tem problema? Tem. Qual que é o problema causado pelo buraco da camada de ozônio? Deixa entrar muito ultravioleta e aí provoca o quê? Qual que é o problema de entrar muito ultravioleta? Provoca o quê? Câncer de pele. Câncer de pele. Isso aí, Matheus. Ah, mas vai esquentar o planeta. E se esquentasse e o infravermelho pudesse ir embora, não tinha problema nenhum. Só que o problema é o infravermelho que não vai embora. Não é o ultravioleta que entra, você está entendendo? É o infravermelho que não vai embora. Ah, mas e se amanhã acabar a camada de ozônio? Aí vai ser um problemão. Vai entrar muito ultravioleta, isso aí pode gerar um aquecimento, porque nós já temos os gases de efeito estufa na atmosfera. Que se não tivesse os gases de efeito estufa, não teria problema em relação a isso. Agora, câncer de pele ia comer de colher, né? Ia comer de colher. Porque fabricante de protetor solar ia ficar milionário. Tá certo? Ok, gente? Então não mistura catraca de canhão com conhaque de alcatrão, não. Ah, eu ouvi crocodilo e entendi cocô de grilo. Não, sou. Mistura, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Pelo amor de Deus, tá? Faz comigo, não. Aliás, não faz com vocês, não. Tá? O problema do buraco da camada de ozônio, tá? O problema do buraco da camada de ozônio
Deixa eu ver se eu pulei um slide aqui. Não pulei, não. Eu não coloquei. Buraco da camada de ozônio. Primeiro que a camada de ozônio, tem gente que acha que é 1 centímetro de espessura, né? Acha que tem um véu em volta do planeta Terra de 1 centímetro, que é a camada do ozônio. Né? Não. É uma camada de 5 quilômetros de espessura a 30 quilômetros de altitude, ou seja, na estratosfera. Até 10 quilômetros, troposfera. De 10 a 50, estratosfera. Camada de ozônio está no meio da estratosfera. 30 quilômetros de altitude. Onde o ar é rarefeito. Você sabe, na altitude o ar é rarefeito. Então tem pouco gás. Agora, naquela região, predomina o ozônio. Naquela região, predomina o ozônio. Não é que lá tem uma cachoeira de ozônio lá, não. É o gás mais abundante. Ele é formado pela ação do ultravioleta no oxigênio. 3O2 vira 2O3. 3O2, 3 oxigênio, vira 2O3 por ação da energia do ultravioleta. Mas esse mesmo ultravioleta que cria a camada de ozônio, esse mesmo ultravioleta, vai quebrar o clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono era usado em ar-condicionado, geladeira, spray, isopor. E o clorofluorcarbono vai lá para cima para a atmosfera, o ultravioleta bate nele, quebra e tira o cloro. Tira o cloro. E aí o cloro sai na forma atômica, que é o chamado radical livre. O que é um radical livre? É um cara radical que eles prenderam, eles soltaram ele agora. Não, né, não, tá? Um radical livre é um átomo ou molécula, espécie química, que tem elétron desemparelhado. Então, o cloro tem 7 elétrons no último nível. Aí tem um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho aqui, e um elétron solitário, não tem par. Tem um fantasminha aqui. Pois é. Então, esse Cl é um radical livre. Você escreve ele Cl com uma bolinha em cima ou com um asterisco em cima. Tá? Uma bolinha ou um asterisco, tanto faz. Então, o ultravioleta quebra os clorofluorcarbonos lá na camada de ozônio, liberando cloro radical livre. O cloro radical livre ataca o ozônio. O cloro radical livre ataca o ozônio. Quebra o ozônio. Forma O2 e pega um O. O cloro pega um O. Na hora que ele pega um O, ele emparelha aquele elétron desemparelhado dele com o elétron do O, tá vendo? Ele emparelha, ligação covalente. Mas continua tendo um elétron desemparelhado. Porque o oxigênio tem 6 elétrons no último nível, 2 elétrons emparelhados. Toda espécie química que tem elétron livre, elétron desemparelhado, é um radical livre. Então, o Cl é um radical livre, o ClO também. O ClO tem elétron desemparelhado, é radical livre. Aí o ClO ataca outro ozônio. Os radicais livres, gente, eles atacam as moléculas para conseguir o elétron que lhe está faltando. Aí eles atacam outras moléculas. Então, o cloro atacou o ozônio, formou o ClO. O ClO ataca outro ozônio. E aí junta o O com o O daqui, forma O2. E os outros 2 O, outro O2. Então, está vendo? Tem 4 oxigênio aqui. Vai formar 2O2. E o Cl ficou sozinho de novo. O que é o Cl sozinho? Radical livre. O que ele faz?
ataca o ozônio. O Ramon, mas então virou um ciclo vicioso? Ela. Os clorofluorcarbonos gerados aqui na superfície do planeta chegam a 30 km de altitude. Demora 50 anos para chegar lá, tá? São quebrados pelo ultravioleta, formam cloro radical livre, que ataca o ozônio, que forma ClO radical livre, que ataca o ozônio e forma Cl radical livre, que começa tudo de novo. Ah, mas não acaba nunca, não? Acaba. Uma hora o cloro reage com outra coisa e esquece o ozônio. Agora, soma essas duas equações. Soma essas duas. Cl cortou com Cl, ClO cortou com ClO. 2O3 viraram 3O2. Qual o papel do Cl? Qual o papel do Cl? Eu falo isso lá na aula. Qual que é o papel do Cl? Ele entrou, quebrou, e lá no final, olha ele lá de bonzão de novo. Ó. Ele foi gasto? Não. Ele não foi gasto. Mas ele fez a reação acontecer. Um carinha que está presente no início, está presente no final, e é importante para o mecanismo da reação, é um... Como é que chama? Ele está presente no início, está presente no final, e não se gasta. É um reagente? Não. É um produto? Não. Ele é o quê? Ele é um catalisador. Stephanie respondeu aí. E aqui embaixo, gente, nós temos isso aqui de cima, que caiu numa prova do Enem. Está aqui, ó. Tá certo? Resumia, descrito de outro jeito, tá? E isso aqui embaixo é a representação na forma de um desenhozinho que eu colori para ficar bonitinho. E acrescentei isso aqui que estava faltando, e um O2 aqui que estava faltando no desenho original. Azulzinho é o carbono, verdinho é os cloro, vermelhinho é o flúor e pretinho é o oxigênio. Então, aqui, ó, luz ultravioleta quebra o CFC, cloro, flúor, carbono, libera o cloro, ataca o ozônio, forma o ClO e O2, igual aqui, ó. O ClO ataca outro ozônio, forma o cloro e 2O2, e o cloro ataca o ozônio de novo. No Enem faltou isso aqui e um desses aqui. Mas não tem problema, é esquemático, certo? Esquemático, tá? Aqui, ó. Aqui, a questão do Enem, ó. Vendo? Eu só modifiquei esse desenhozinho aí. Certo? Então, isso é importante, tá? Isso é importante. Já caiu, vocês viram duas questões aí sobre isso. Para cair uma terceira, meu amigo, custa nada, tá? Outra coisa importante. Chuva ácida. Óxidos de carbono, CO2, CO não, tá? CO não, viu, Marcelo? CO não, só o CO2. Beleza. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. São todos não, alguns, tá? Podem reagir com a água na atmosfera, formando esses ácidos pretinhos e esses ácidos vermelhinhos. Esses ácidos vermelhinhos, eles estão marcados em vermelhinho porque são ácidos fortes. Final da aula passada de equilíbrio iônico, nós falamos deles e vamos falar deles hoje de novo. Tá? Final da aula passada, nós falamos, opa, ácido nítrico e ácido sulfúrico são ácidos fortes.
O ácido carbônico, sulfuroso e nitroso são fracos. Todos esses ácidos estão presentes na água da chuva? Estão. Mas aqueles que provocam maior acidez são os fortes, sulfúrico e nítrico. Abaixando o pH da água da chuva, para alguns locais, esse gráfico aqui de 94, de lá para cá melhorou, no vídeo fala isso, baixando alguns lugares aqui, ó, para o pH na ridícula casa, tá? De 4,1. 4,1. Isso é pH, gente, de limonada. Isso é pH de limonada, tá? Então, é chuva ácida mesmo. Ah, se eu sair lá fora, vai me corroer, vai ficar só o esqueleto. Não, limonada não faz isso com você. Certo? Mas isso é importante. Você vê que a região industrial dos Estados Unidos, cinturão industrial, Nordeste dos Estados Unidos, né? Com esse problemão. Você vai caminhando lá para a Califórnia, o trem é melhor. Certo? E aqui, ó, mostrando a chuva ácida gerada nos Estados Unidos atacando o Canadá cá em cima. O pessoal que está fazendo o curso de questões aí na terça-feira, ontem, viu uma charge a respeito disso. Lembra que tinha um mapa lá e o Canadá todo furadinho? É isso aqui. Ó. Né? A poluição não conhece fronteira. Poluição não conhece fronteira. Coronavírus também não conhece, não. Tá? Ele não conhece, desconhece, não precisa de passaporte, não. O que a chuva ácida faz? No ambiente, desfolhamento de floresta, acidificação das águas, inclusive a pesca nos grandes lagos piorou demais por causa de chuva ácida. No ambiente, desfolhamento de floresta, acidificação das águas, acidificação do solo. Tá? Nas cidades, ataca construções de cimento, né? Você vê até a parede aqui atrás, ó, atacada aí, né? De 1908 para 69. Estátuas de mármore, estátuas de pedra, sabão. Onde é que tem estátuas de pedra, sabão famosas aqui em Minas Gerais? Qual cidade? Ouro Preto? Não. Não sei. Eu Congonhas. sei que é aquelas que tem a igreja lá. Congonhas. Tem os profetas de Aleijadinho. Isso. Que Pedra você só vê Sabão. fotos de lá com neblina. Isso. Tá? Lá começou a acontecer problema de chuva ácida, porque tem muita indústria lá em Congonhas, tá certo? Tanto que eles fizeram réplicas das estátuas para deixar em exposição. Tá? Agora eu acho que as originais voltaram para a exposição, mas teve um tempo que elas ficaram guardadas, protegidas, porque o negócio lá estava feio. Tá? Esse anjo aqui mesmo, né? Eu queria ver uma foto dele hoje, nem deve ter mais, né? Não deve ter mais, né? Que 69 já estava essa coisa horrorosa, tá certo? Aqui está olhando para um lado, aqui está olhando para o outro. Né? Aqui é o anjo, aqui é o Voldemort. Né? Aqui olha lá para você ver. Isso é o Voldemort. Isso aí. Olha o narigão. Né? Parece um cachorro, né? Uns dois olhos aqui, um focinho, né? Mudou o anjo até está olhando para o outro lado. Tá certo? Comido aí pela chuva ácida. Comido pela chuva ácida. Da mesma maneira, estruturas de metal, né? Pontes, tá? Lá no vídeo eu falo daquela ponte que caiu lá na Itália, né? Que o engenheiro alertou que tinha que olhar, o pessoal não olhou, a ponte caiu. Foi reinaugurada agora recentemente. Certo? Inversão térmica. Comentar rapidamente, tá? Isso aqui é um problema mais da geografia, certo? As camadas de ar na atmosfera. À medida que você vai subir na atmosfera, na troposfera, o ar vai ficando mais frio. Poluente gerado na cidade. Poluente é quente, é ar quente, fumaça de carro, pouco densa,
Ar quente é pouco denso, né? Aí sobe, espalha. Na inversão térmica, ocorre uma inversão dessas camadas. Então, em vez de ser quente, frio, mais frio, uma camada de ar quente entrou aqui no meio, a de ar frio desceu, e aí ficou isso aqui, uma camada de ar quente. Isso tem causas aí, ilha de calor, movimento de massa de ar, tem um tanto de causa aí. Inclusive causas naturais, movimento de massa de ar. Tá? E aí o que acontece? O poluente, que é ar quente, ele sobe, porque ele é menos denso. Na hora que ele encontra um ar quente igual dele, ele para de subir. Então o poluente estava subindo porque ele era menos denso. Ele encontrou um ar quente, menos denso também. Então o poluente concentra em cima da cidade. E isso acontece principalmente no inverno. Inverno o ar já é frio, seco, né? Já é um problema. Aí junta isso aí e piora problemas respiratórios. E agrava a ocorrência do smog fotoquímico. O que é o smog fotoquímico? Está aqui, ó, São Paulo, nas imediações da Praça da República, centro da cidade de São Paulo. Esse prédio fazendo uma curva aqui é obra de Oscar Niemeyer, projeto de Oscar Niemeyer. Material particulado, poeira no ar, oxigênio, ainda bem, óxido de nitrogênio que vem dos carros, compostos orgânicos voláteis, na sua maioria vem dos carros também, hidrocarbonetos, álcools, acetonas e tal, e ultravioleta. Inverno, céu azul, né? O inverno da nossa região, incluindo São Paulo, é um inverno seco, tá certo? Entra a luz ultravioleta, reage essa turma toda e forma ozônio. Ozônio é bom? Ozônio é do bem? Ozônio é um carinha do bem? Hein, gente? Ozônio é um cara do bem? Com medo, não, não vergonha, não, gente. Fala aí. Vocês têm vergonha demais? Nossa senhora, pode não. Vocês são pior que eu quando eu era aluno. Que tinha. Ozônio é um cara do bem ou não? Eu vou chamar pelo nome. Vou sortear um número aqui, hein? Diga, Maria Luísa. Maria Luísa levantou a mão ali e baixou. Sem querer. Eu percebi, ninguém nunca tinha feito ainda, levantar a mãozinha. Acontece, Maria Luísa. Foi testar, né? Vamos testar o botãozinho aqui. O que ele faz, né? Então, o ozônio, ó, vou sortear um pelo número, tá? Matheus. Tá aí, Matheus? Euzinho. Sorteei pelo número, você viu, né? Matheus, tá? Ozônio é um cara do bem ou do mal? Mas do bem. Na estratosfera. Na estratosfera. A 30 quilômetros de altitude. Aí na Porque quando tá do nosso lado. Aí na troposfera ele é do mal. Tá? Quem respirar ozônio ataca as vias aéreas, seca a garganta, seca o nariz, abre caminho aí para a bactéria entrar, causar doença, tá? E outra coisa, os olhos também, ataca os olhos, tá? Então, gente, ó, cuidado, tá? Ozônio troposférico é poluente, tá? É poluente. O ozônio da estratosfera, camada de ozônio, é bom, mas esse aí não. Então agrava problemas respiratórios, tá? Isso aqui é uma foto que eu tirei, eu explico lá no vídeo. Uma fumacinha subindo aqui, isso aqui é perto da Iveco, tá? O pessoal estava fazendo um churrasco, queimando pneu, fumando um baseado doido, sei lá o que eles estavam fazendo aí. A fumacinha subiu ali, aqui é a Serra de Santa Helena lá atrás,
Subiu e ó, parou de subir. Ó. Por que parou de subir? Por que parou? Parou por quê? Porque encontrou uma camada de ar quente. Parou de subir. É comum a gente ver esse tipo de coisa quando ocorre inversão térmica. E é muito comum também ver essas camadas aqui, ó, né, douradas, acinzentadas sobre o ar da cidade. Tá? No inverno, de manhãzinha, chegando em Belo Horizonte, se você vai para Belo Horizonte de manhãzinha, você vê no inverno, tá, essa camada meio cinza, meio dourada em cima de Belo Horizonte. Tá? Inversão térmica. Bom, e aí tem umas questões, nós temos meia hora ainda, temos umas questões aqui, eu coloquei algumas só, tá? Para comentar, tá certo? Então, nós temos uma tirinha aqui sobre vacas, né? De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feita pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que o setor de transportes, gado, pecuária. Tá? Aí aqui, ó, as vacas conversando a respeito disso, né? Pô, colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E aí, o que nós vamos fazer a respeito disso? Vamos passar a culpa para as galinhas, né? Eu não sei se vocês percebem a ironia, tá? Porque a culpa do aquecimento global é do homem. Né? Quer dizer, 97% acredita que sim. Tá certo? 97% acredita que a culpa é do homem, seja do setor de transporte, seja a pecuária. A pecuária é uma atividade humana. A pecuária é uma atividade humana. Então, você joga a culpa no homem. Aí o homem joga a culpa na vaca. A vaca, então, vai jogar a culpa na galinha. Tá certo? Galinha joga a culpa no gafanhoto e vai por aí afora. Tá certo? Então, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global porque o gado emite o quê? O que o gado emite? Dá para eliminar alguma coisa aí? Metano? É O o gado certo, né? eliminar o metano? Não, eliminar não, é a É resposta. a resposta. Fermentação, tá? Que ocorre durante o processo digestivo. Tubo digestivo do gado, inclusive o gado ovino também. Gado ovino é ovelha, tá? Não é bota ovo, não, tá certo? Gado bovino, gado ovino. Eles têm bactérias no tubo digestivo que fermentam açúcares produzindo metano. Certo? Fermentam açúcares produzindo metano. CO2 também, tá? Agora, óxido nitroso, gente, óxido nitroso é carro, é motor de carro. Clorofluorcarbono, só se a vaca virou um ar-condicionado, uma geladeira ou um desodorante em spray. E dióxido de enxofre é diesel. Diesel que contém enxofre, diesel com alto teor de enxofre, que graças a Deus está diminuindo aí no planeta a produção de óleo diesel com alto teor de enxofre. Letra A. Certo? Beleza? O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômico e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maior proporção na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 da atmosfera com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses 4 úteis são formados principalmente a partir da reação da água com óxido de nitrogênio e enxofre gerados pela queima de combustível fóssil. A formação de chuva mais ou menos ácida, certo? Entenderam a entonação que eu dei aí na frase? A formação de uma chuva mais ou menos ácida, quer dizer, mais ácida ou menos ácida, eu teria escrito mais ácida ou menos ácida. Porque quando escreve assim, fica parecendo que é uma chuva... uma chuva mais ou menos, né? É uma chuva mais ou menos ácida, né? Depende não só da concentração do ácido, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para diminuir esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez? Está vendo? Química. Quem confere maior acidez?
na mesma concentração, um ácido forte ou um ácido fraco? Quem que dá mais acidez? O ácido forte. Quem que é ácido forte aí? Todos esses ácidos têm oxigênio. Número de oxigênio menos o número de hidrogênios maior ou igual a 2. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios maior ou igual a 2. Então, quem são os ácidos fortes aí? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Certo? Sulfúrico e nítrico. Tá? Pegou um problema ambiental, exemplos de ácidos, tá? E força de ácido. Pronto. Estourou tudo aí. Química ambiental. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano, propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não contém CFC. As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC, clorofluorcarbono ou freon, no desodorante. CFC era usado como gás propelente. O que é um gás propelente? Dentro do desodorante, tem um trenzinho cheiroso, um pozinho cheiroso lá, né? Que é para dar uma disfarçada ali no sovaco. Isso. Para esse pozinho sair lá de dentro, tem um gás sob pressão. E o gás que se usava era o CFC. Hoje não usa mais. Hoje usa isobutano, butano ou propano. Tá? Então, hoje usa esses gases que não têm cloro, são alcanos, hidrocarbonetos. Eles não têm cloro, então eles não atacam a camada de ozônio. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio a preocupação baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intenso o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Porque tem uma fração que é boa, né, gente? Tem uma parte do ultravioleta que é bom, que na sua pele ajuda na formação da vitamina. Qual vitamina é formada na pele aí por ação da radiação ultravioleta? Muito bem, Stephanie. Vitamina D, que hoje em dia a gente tem preferido chamá-la de hormônio, né? Porque ela é produzida no nosso organismo. Tá? Uma parte vem na alimentação, mas uma grande parte é produzida no nosso organismo. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano no aerosol é... Então, tem lá a equação mostrando clorofluorcarbono, gerando radicais livres, o cloro ataca o ozônio, quebra o ozônio. Aqui colocou só parte, né, da equação. Então, qual que é a finalidade de usar esses gases? Não atacar a camada de ozônio. Então, letra A, substituir o clorofluorcarbono, pois esses não reagem com o ozônio e servem como gases propelentes em aerosol. Servir como propelente, o CFC também serve, pois como são muito reativos, não são, não. Alcano, então, é péssimo para reagir. Alcano é péssimo para reagir. Reagir com ar, tem nada disso. Se decompõe dióxido de carbono, não. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois eles reagem com a radiação ultravioleta, liberando hidrogênio, que reage com oxigênio, formando água. Tem nada a ver. Tá certo? Destruir o CFC, pois reagem com a radiação ultravioleta, liberando carbono, tem nada a ver. Tá? Ô, Lucas, letra A, substituir o CFC, perfeito. No caso da geladeira e ar-condicionado, tem algo que substitua? Tem. O mais usado, Lucas, era o Freon 12. O Freon 12
tem 2 átomos de cloro. Hoje a gente usa um outro freon que tem 1 átomo de cloro só. E esse átomo de cloro, bom, primeiro já é metade do cloro, né, para causar problema. E esse átomo de cloro tem mais dificuldade de ser liberado. Tá? Então, hoje usa-se um outro freon, se eu não estou enganado, é freon 11, tá? Que só tem 1 átomo de cloro, certo? Que aí não agride tanto a camada de ozônio. E uma curiosidade, né, Lucas? Era para o Brasil ter parado com a produção de geladeira e ar-condicionado com esse freon 12, CF2-CL2, era para o Brasil ter parado em 2005, 2006, por aí, não lembro a data exata. O Brasil parou de produzir esses gases em 2000. Primeira vez na história do universo que o Brasil cumpriu um prazo 5 anos antes do que precisava. Isso é uma loucura. Certo? O Brasil cumpriu um prazo, nossa senhora. Né? Lixão está aí, ó. Todo ano eles prorroga aí. Né? O Brasil agora vai acabar com o lixão. O Brasil vai acabar com o lixão. Para diminuir o acúmulo de lixo, desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Já ouviram isso, já? 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Coloquei aqui embaixo conceito de cada um. Isso aqui não tinha na prova, não, tá? Então, reduzir é diminuir o consumo de bens e serviços, visando menor geração de resíduos, menor desperdício. Entra dentro disso aí, reduzir embalagens. Reduzir embalagens. Tem uns produtos que a embalagem é maior que o produto. Tem que ser, né? Mas estou falando assim, desproporcional, né? Você compra um chinelo que vem dentro de uma cacheta que parece com uma televisão. Né? Reutilizar um produto é atribuir mais tempo a seu uso. É o mesmo produto, tá? É o mesmo produto, só que eu vou usar ele mais tempo, prolongando a vida útil, inclusive usando para outras coisas, mas é o mesmo produto, tá? E reciclagem, aí é processamento do material para transformar ele fisicamente ou quimicamente, retornar ele na forma de matéria-prima para produzir novos produtos e bens de consumo. Então, a reciclagem envolve uma indústria, né? Que vai pegar lá o papel, vai transformar em papel de novo. Vai pegar o vidro, transformar em vidro de novo. Né? Alguns tipos de plástico, transformar em plástico de novo. Vai ter uma transformação de materiais, que é um retorno à matéria-prima. Tá? Então, um exemplo de reciclagem é garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Aqui é a garrafa que você devolve no supermercado, né? Não é aquela PET, não, né? Aqui é a garrafa de vidro, por exemplo, tem umas de alguns tipos de plástico também, né? Que são retornáveis. Isso é reduzir, reutilizar ou reciclar? Reutilizar. Letra A. Reutilizar, muito bem. Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Lingote, gente, são barras de alumínio ou barra de ferro. Lingote é uma barra de ouro. Tá? Então, aí é pegar a lata de alumínio e transformar em lingotes de alumínio, que aí vai ser usado para fabricar mais lata, sei lá o quê. Isso é reduzir, reutilizar ou reciclar? Isso aí é o quê? Letra B é o quê? Reutilizar também? Não, reciclar. Essa é a resposta. Estou pegando o alumínio, Lucas, vou derreter o alumínio, vou fazer uma transformação física, e ele vai voltar a ser matéria-prima, barra de alumínio, para produzir novas latinhas, sei lá o que, de alumínio, entendeu? Isso é reciclagem. Isso é reciclagem. Agora, saco plástico de supermercado para colocar lixo. Usar o saco plástico de supermercado para colocar lixo. É reduzir, reutilizar ou reciclar?
Usar o saco plástico do supermercado para colocar lixo. Reutilizar, olha aqui, estou utilizando para outros fins. Colocar lixo. Embalagem plástica vazia e limpa para condicionar alimento. Pote de sorvete. Pote de sorvete para guardar feijão no congelador. Tá? Reutiliza. Isso é reutilizar, outros fins. Certo? E garrafa PET recortada em tiras para fabricar cerdas de vassouras. Vassouras de garrafa PET. Essa é perigosa. Se essa tivesse na letra A, muita gente ia marcar reciclagem. Tá certo? Mas isso é reutilizar. Eu estou usando a garrafa PET para outro fim, para vassoura. Mas ela não voltou a ser matéria-prima, entendeu? Ela não voltou a ser matéria-prima. Ah, mas lá em casa a gente chama isso de reciclagem. Tudo bem, mas o nome disso aí é reutilização. Tá? Reciclagem é quando volta a ser matéria-prima. Peguei as garrafas de vidro, derreti, virou vidro líquido, matéria-prima, e aí eu faço nova garrafa. Entendeu? Peguei alguns plásticos, derreti, virou plástico, outro, né, matéria-prima, aí eu produzo um outro plástico. Entendeu? Aí é reciclar. Tá? Ok? A liberação dos gases clorofluorocarbonos na atmosfera pode provocar depleção e diminuição, tá, gente? Depleção é diminuição do ozônio na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura, já comentei. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFC é decorrência de quê? Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera é decorrente de quê? Clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs. Não. Porque, de acordo com o que está falando aqui, o CFC ataca o ozônio. E não é o CFC que ataca o ozônio. É o cloro que ataca. Então, o CFC produz o radical ataca. Aqui inverteu a ordem. O ozônio é atacado pelo CFC e produz radical. Tá vendo? Ele inverteu a ordem. Cuidado, hein? Muita gente deve ter marcado essa. Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio. Sim. Lembra que eu falei? Ozônio O3 virando O2. Catalisada por átomos de cloro. Catalisada por átomos de cloro. Cloro agindo como catalisador. Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Não, isso aí não é a destruição do ozônio, não. Reação direta do CFC com ozônio, não. Mesma coisa da letra A, não. Reação de substituição de um dos átomos de oxigênio do ozônio por um átomo de cloro. Não, aí virava ClO2. Não tem isso aí. Não tem isso aí. Tá? Agora a letra C está boa, está certinha, e ainda está falando do papel do cloro como catalisador. Com o objetivo de substituir sacola de polietileno, sacola de supermercado, sacola de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um plástico ecológico, que apresenta na sua composição amido de milho, maisena, e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Espera aí. É uma sacola 100% ecológica? Não. 100% não. Ela usa um plástico de fonte de petróleo. Mas ela é misturada com amido. Nesses plásticos, a fragmentação da resina, que é a parte do petróleo, né, é facilitada porque os carboidratos. Como que o amido de milho ajuda na fragmentação da resina? Como? Olha só. Está tudo misturado, não está?
Você olha a sacolinha, você não sabe onde que é amido, onde é que é resina. Está tudo misturado. A olho nu é homogêneo. Na hora que você joga essa sacola na natureza, bactérias vão comer o amido. O plástico não, o amido. E aí isso vai furar a sacola todinha. Imagina, você vai tirando o amido e vai ficar na resina. A sacola vai furar, ela vai ficar com cheia de buraco, uma enorme superfície. Então, quando o plástico aumenta a sua superfície, porque eu tirei, né, bactérias se alimentaram do amido, o plástico ficou todo poroso, aí aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade de decomposição dele. Esse saco plástico, em vez de durar 100 anos na natureza, vai durar 20. Aí já melhorou. Então, os carboidratos dissolvem na água? Não, você está doido. Se dissolvesse na água, você não podia nem molhar essa sacola. Né? Absorvem água? Não. Caramelizam? O que é isso? Quem carameliza é açúcar. Aquece, aí vira caramelo. São digeridos por organismos decompositores. Boa. São digeridos por decompositores. Aí o plástico fica todo furadinho e decompõe mais rápido. Decompõe-se espontaneamente. Não. Entenderam a lógica aqui? Você mistura o plástico de petróleo com amido. Amido é comida de bactéria. A bactéria come o amido. O plástico é todo furadinho. O plástico é todo furadinho. Isso aumenta a velocidade de decomposição do plástico. Cinética química. Plástico furadinho aumenta a superfície de contato. Aumenta a superfície de contato. Então, ele decompõe mais rápido. Tá? Ok? Agora, dá para eliminar as outras alternativas aí de boa. De boa. O despejo de dejetos de esgoto doméstico e industrial vem causando sérios problemas aos rios brasileiros, no mundo inteiro. Né? Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas. Eutrofização, que é o enriquecimento da água por nutrientes, que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Primeiro tem o crescimento de algas, né? Aí depois de bactéria, consome oxigênio e tal. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente falou que a causa são os poluentes que são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização. Essa substância falou aqui que são nutrientes. Então, como é que eu posso evitar a eutrofização? Como é que eu posso evitar que a água sofra a eutrofização e ocorra a falta de oxigênio? Diminuição da concentração de oxigênio. Como é que eu posso evitar isso? Qual alternativa é boa? Se você não sabe qual que é a boa, me fala qual que você eliminaria de cara. Qual que você eliminaria de cara? Tem umas 3 aí que você eliminaria de cara. Eu tiraria. Eu também, você está doido? Você vai aquecer a água do rio? Vou aquecer a água do rio para salvar os seres vivos. Faz uma sopa, né? Faz uma sopa de peixe ali. Certo? Qual outra que a gente eliminaria aí tranquilo? A letra D. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. O problema está justamente as bactérias utilizando nutrientes, né? Proliferação aí e tal. Não pode não. Letra B. Bom, aí, Maria Luísa, você colocou como resposta ou tiraria? Você colocou a letra B como resposta ou você tiraria? Você eliminaria. Então você ia errar. Aí você ia errar, porque é a resposta.
retirar do esgoto os nutrientes para diminuir a concentração deles do rio, porque é a concentração deles que gera a eutrofização, a falta de oxigênio. Mas como é que eu vou tirar esses materiais ricos em nutrientes do esgoto? Como é que você vai tirar isso aí do esgoto? Construindo estações de tratamento de esgoto. Construindo estação de tratamento de esgoto. Aí você tira esses poluentes da água aí, do esgoto. Tá? Aí não causa problema. Adicionar bactérias para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Os peixes que explodam, né? Os peixes podem morrer, as bactérias que não podem. Aumentar a solubilidade de dejeto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Não, o problema é justamente o nutriente acessível para a bactéria. Tá? O problema é justamente esse. Então, a resposta é a letra B de bola. Percebeu, Maria Luísa Mello? Percebeu? A causa do problema é o nutriente. Se eu faço o tratamento do esgoto, eu tiro esses nutrientes e devolvo lá no rio uma água mais pura. Exatamente. Eu percebi isso, Maria Luísa. Mas não foi só você não, tá? Fica triste, não. Foi só você não. Muita gente não entendeu ou não correlacionou, né? Retirar os esgotos, materiais ricos em nutrientes, não entendeu isso como uma estação de tratamento de esgoto, que é o que ela faz. Ela tira essas coisas que estão na água, esses poluentes, que esse nutriente aí é um poluente, né? Ele vai causar o desequilíbrio ambiental, e muita gente não correlacionou e ficaram realmente em dúvida nessa questão. Principalmente na hora do Enem, né? Que aí as dúvidas aparecem, que é uma beleza. Né? O fenômeno da piracema, que é o peixe subindo o rio para reproduzir. Piracema é quando o peixe sobe o rio para reproduzir. Vai subindo até lá na nascente do rio. É um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz processos que estimulam a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais, preparando o peixe para a reprodução. Então, ele tem que fazer esse esforço. Nesse esforço, ele queima a gordura, ele produz hormônios que preparam ele para a reprodução. Intervenções do homem, antrópicas, nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica, qual a intervenção antrópica? Aqui, ó. Impacto ambiental das barragens. Prejudica a subida do rio Piracema. Por quê? Ó, você tem a nascente do rio lá em cima. Você tem a nascente, o peixe nasceu aqui. Desceu o rio, veio para cá. Ele vai voltar para reproduzir lá em cima. Só que você fez uma barragem aqui. Você fez uma hidrelétrica aqui, tem um lago e tal. Ele vai conseguir voltar? Não vai. Se não tiver um jeito para ajudar isso aí, ele não consegue voltar. Então, a intervenção do homem à barragem reduziu o quê? Reduziu o quê? O Lucas Teles falou que é a letra A. E aí, vocês concordam ou não concordam? A barragem reduziu o quê? A barragem reduziu o percurso de migração. Ele agora vai migrar e não consegue migrar, não consegue chegar lá em cima. Tá? É letra A mesmo, Lucas. Tá? Longevidade, não. Diminuiu a disponibilidade dos alimentos, diminuiu o período de migração, diminuiu o número de espécies de peixe local. É consequência, né? Isso aqui seria consequência, não seria a causa. Tá? Então, a intervenção antrópica prejudica a piracema porque diminui o percurso da migração, o peixe não pode chegar até lá. Como causa, né? Vai diminuir, como consequência, vai diminuir o número de espécies no local. Pode até diminuir a longevidade dos indivíduos. Pode até diminuir. Certo? Ok? Mas não está perguntando isso.
a consequência da piracema. Ele está perguntando a causa, né? A intervenção prejudica a piracema. Qual é a causa? Por que a intervenção prejudica a piracema? Porque reduz o percurso. O peixe não consegue chegar lá em cima. Ah, mas aí vai ter menos peixe. Mas aí é consequência, né? Do peixe não ter chegado lá. Cuidado, hein? Causa e consequência é um problema sério, tá? Causa e consequência. E o último slide, na hora certinha. Fácil demais, ó. Fácil demais. Recente, viu, gente? Recente, tá? Inclusive, o acesso foi em 2017. Se eu não estou enganado, esse Enem aí é 2018, se eu não estou enganado. O acesso foi em 2017. O texto é antigo, tá? Mas, assim, acessaram para montar a prova em 2017. Já estava montado, eles acessam para copiar a figura, essas coisas. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever nas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, o piso-grama, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam os dois pisos de concreto. Então, aqui na figura é mais fácil você entender. Ou você usa uma placa de concreto tradicional, ou você usa uma placa de concreto furada onde você planta grama. Então, o pessoal tem optado por usar esse tipo de coisa. É um piso, é um pavimento ecológico. Por quê? A utilização desse tipo de piso numa obra tem o objetivo de evitar no solo o quê? O que esse piso evita que aconteça no solo? Letra usar o concregrama evita que aconteça no solo impermeabilização, claro. Tá? Evita que diminua a temperatura? Não, ele pode até causar diminuição da temperatura, tá vendo? Causa consequência de novo. Acúmulo de matéria orgânica, alteração do pH, salinização, não tem nada a ver. Facinha, né? Muito fácil. Tá? Então, essa foi a última. Tá? Encerra, então, a parte de ecologia, claro, né? Se vocês precisarem de mais, aí é só falar. Tá? Vou parar aqui a gravação.